Boa noite, meus amigos. Estão me ouvindo bem aí? Opa, Paula. Boa noite, minha amiga. Não, qualquer coisa eu vou pra lá. Claro que não. Não. Tá bom. Vou organizar aqui essa viagem, viu, Paula? Para João Pessoa esse mês. É, vamos quebrar esse paradigma aí do Instagram, né? Opa, meu irmão, boa noite. E aí, irmão? Tudo bem? Tudo bem? Tá me ouvindo bem aí? Beleza. Tô te ouvindo legal. Tudo perfeito. Fala comigo. Tá me ouvindo bem aí? Tô ouvindo, meu irmão. E aí, meu irmão, tudo bem? Tudo bem, melhor falando com você. Prazer bater um papo de música. Pô, vamos lá, vamos embora. Rapaz, você é uma referência mesmo, porque, rapaz, o tanto de gente que me adicionou essa semana aí, bicho, eu creio que por causa da conversa, né, da live, e eu fico muito feliz, porque eu tava pesquisando, cara, na internet, né, alguma coisa sua, alguma tocada, alguma entrevista, alguma coisa. Aí vi, cara, tu lá no programa da Leda Nagler, cara. Acho que foi 2004, campeão da Vila Isabel. Do lá grupo com de acesso. Pô. Era, pô, tu magrinho, pô, lá. Falei, cara, esse Dedé, fiquei olhando, cara. Mas eu falei, pô, cara, afinação bandola já, né? Já sentando a mão lá. E aí eu fico feliz, cara, de a gente começar a ter essa conversa, porque realmente o meu objetivo é esse, Dedé. Ó, o seu filho aí, ó, DG, ó. DG já tá na área já, ó. Ah, legal. Esse é meu queridão. Isso é um amor grande, viu? Eu fico feliz que ele sempre me deixa costuma até me deixar sem graça, porque assim, me enaltece tanto assim, eu
Parece que assim, por coisas que eu não tive a intenção de cultivar isso, só queria tocar assim e ver que aí fui tocando e fui vivendo, fui tendo a vivência da música e hoje ver que isso tem um retorno, digamos assim, um retorno afetivo, digamos assim, né? Das pessoas que conviveram comigo me reconhecerem, né? Como músico, como pessoa. Eu fico satisfeito que você me achou, você chegou a mim por causa disso, né? Não foi exatamente por causa da internet, ou por causa digamos assim, algum material, porque eu não tenho muito, assim, muita coisa registrada, né? Então é isso. Mas, pô, É cara, coisa vou que a te gente. dizer. É como eu botei lá no, na chamada, né, cara? Pô, Douglas é minha referência, cara. Quando se fala de samba enredo, pô, Cavaco Vila Isabel, que é a escola que eu torço, né? E tudo. E, pô, quando eu vejo o Douglas chamando você de papai, epa, esse cara tem alguma relevância, né? E aí, pô, ele sempre fala isso. E aí, quando eu começo a procurar material que eu não acho, cara, aí eu falei, eu tenho que ouvir aquele cara. E aí, ouvi o Hugo Bruno, pô, semana passada, tá aí. O Hugo Bruno, textualmente, cara, uma das maiores referências que eu tive foi Dedé Aguiar. Aí ele falou, você conhece Dedé Aguiar? Eu falei, não, cara, eu ouvi na Corda do Sapucaí, Dedé Aguiar, mas ele não faz muita coisa no Instagram, não tem, pô, o Dedé Aguiar é referência, cara. E aí eu falei, não, falei pra Luizinho, né? Falei, pô, Luizinho, pô, tem um cara aí, Dedé Aguiar, que eu tenho que ouvir esse cara. Ele falou, Dedé é meu parceiro, pô. Tá entendendo? Porque hoje, Dedé, na internet a gente faz amizades assim, né, cara? A gente se fala todo Uhum. dia e tal. Graças a Deus estreitou. Então, irmão, muito obrigado por você estar aqui conversando comigo. Eu sei da dificuldade que foi manusear. A gente fez um test drive, né? Vamos dizer assim, no domingo. Você tava, É, pô, Robson, não mexo e tal. Eu já te estimulei já a fazer vídeos, cara. Você até falou, vou fazer por causa de você. Começa a se inteirar mais desse mundo, cara. Pô, agradeço demais, Dedé, a sua presença aqui. Irmão, e é isso, cara. Vamos falar de música, de tudo. Vamos falar do início, então, né? Como é, é, como é que surgiu essa foi, história toda na sua vida? então, vamos falar assim, eu acho que o meu primeiro grande estímulo na música é porque meu pai ouvia, até hoje ouve de tudo, né? Meu pai tinha uma discoteca grande e diversificada em casa, mas era uma coisa do tipo assim, tinha todos os LPs das escolas de samba de todos os anos, até aquela ocasião que eu era criança. Tinha todos os discos do Roberto Carlos, alguns de música clássica, todos do Elvis Presley, uma coisa assim, bastante diversificada. Então, a coisa de eu ouvir música, de eu ter esse estímulo para a música, eu acho que começou daí. E teve muita coisa a falar, sim, acho que o papo vai ser longo, né? Meu pai tinha um amigo do trabalho, um amigo que era um colega de trabalho dele, chama-se Wagner Paiva, que, que ele frequentava a nossa casa e ele era assim, ele é um passista, malabarista de pandeiro. E toca um cavaquinho num nível assim básico. Mas como toca o pandeiro bem, aí tem, apesar do desenvolvimento, do conhecimento de harmonia, de teoria musical ser básico, tem aquela malandragem de tocar do pandeiro. E ele tinha um cavaquinho do Solto de Cedro, e que ele me deu esse cavaquinho quando eu tinha 10 anos. Então, de instrumento eu já comecei bem, já foi um ótimo estímulo para eu começar a tocar, né? Tá. Aí vamos lá, vamos para a escola de samba. Vou tentar resumir, porque realmente é muita coisa para falar assim. Aí, nisso, eu morava em Vista Alegre. Calma aí. Só pra gente continuar. Gravino, pô, cavaquinista top, Luizinho, outro filho aí, ó. É só filho. Só pra dizer a galera o seguinte.
Eu já conversei com o Dedé, na realidade nós vamos fazer uma série de lives, entendeu? Essa é só a primeira. Vamos ficar só na introdução. Na próxima quarta a gente vai avançando. Legal, vamos lá, vamos falar umas coisas assim que. Acho que é coisas assim que a galera que me conhece não sabe do meu início, né? Pronto. Aí eu sou de Vista Alegre. Aí de Vista Alegre eu fui pro centro da. Alô, Robson, Deu uma cortada. deu uma cortada. Aí fui pro centro da cidade, fui morar na Rua dos Inválidos. Lá na Rua dos Inválidos tinha, acho que tem até hoje, a chamada Banda da Inválidos, que ensaiava na frente do meu condomínio, e tinha uma bateria. E eu, nessa época, eu tinha menos de 10 anos. Eu sempre me enfiava nessa bateria e tentava aprender alguma coisa, porque já tinha o estímulo de ouvir com meu pai, os discos do meu pai. Tinha a minha avó, mãe da minha mãe, sempre assistia os desfiles, e eu sempre fui com ela, sempre acompanhei ela nos desfiles. O meu tio, irmão da minha mãe, que faleceu recentemente, ano passado, ele tinha um hábito de toda quarta-feira de cinzas, depois do resultado, ele ir para quadro, para o bairro da Escola de Samba Campeã, e eu ia com ele. E ele meu tio era folião do Cacique de Ramos, desfilava em ala no Cacique de Ramos, assim como o Voltou, meu irmão? Manda brasa. Então, vamos lá. Aí, enfim, esse meu amigo do meu pai, Wagner Paiva, que me deu o meu primeiro cavaquinho, meus pais chegaram a debater sobre ele me batizar. Meu pai, ele era muito amigo do meu pai queria que ele me batizasse, mas acabou o meu tio, o irmão da minha mãe, me batizando. Era um cara que eu ia com ele para as quadras das escolas de sambas campeãs nas quartas-feiras de cinza. E o Wagner, que eu também chamo de padrinho, Wagner Paiva, que me deu o meu primeiro cavaquinho, também era folião lá do Cacique de Ramos. Dali do centro da cidade eu fui morar na Tijuca. Aí na Tijuca eu comecei a ir para as escolas de samba da Tijuca. Foi quando eu fui para Vila Isabel, e antes de ter as escolas de samba mirins, eu fui num samba que eu vi a bateria mirim, antes de ter as escolas de samba mirim, fui num samba que eu vi a bateria mirim abrir o samba da Vila Isabel. E eu me enturmei com a rapaziada, com Mangueirinha, perguntei como é que era aquilo, como é que fazia para participar, e disse que tinha um negócio de um pão com mortadela na casa do Trambique. Aí uma vez eu fui lá, que a galera ensaiava, e depois tinha um pão com mortadela. E ele pegava e falava assim, você quer tocar o quê? Aí eu dizia assim, eu quero tocar tamborim. Então ele fazia tocar todos os instrumentos primeiro, até você tocar o instrumento que você quisesse. E eu fui um dos que não serviu para tocar nada. Eu já tinha o cavaquinho, já estava começando a aprender a tocar o cavaquinho. Mas aí, na época, o chocalho era um instrumento assim, era o instrumento dos amigos, né? Aquele cara que não servia para tocar nada, vai tocar chocalho. E aí eu acabei agarrando o chocalho algumas vezes, eu senti que aquela parada não era muito... Fui deixando aquilo para lá e comecei a ir para o samba com o cavaquinho. Porque no samba muitas vezes não tinha ninguém para tocar. Tinha um cara chamado Bahia,
que era um instrutor de autoescola, que tem tinha uma proximidade lá com o Martinho da Vila, tocava na Vila, e às vezes o André Diniz. Uma vez eu cheguei no samba, estava com o cavaquinho na mão, o André Diniz estava tocando, e dava para ver que ele estava assim, não estava aguentando mais, que o samba da Vila era muito longo, assim, muito sem parar, e ele tocando, não estava aguentando mais, aí me viu assim com o cavaquinho na mão, não me conhecia, mas viu que eu estava olhando para ele, perguntou assim de longe se eu queria tocar. Acho que essa foi a primeira vez, ou uma das primeiras vezes que eu subi no palco da Vila Isabel, para tocar no palco da Vila Isabel. E aí a coisa de tocar na Escola Mirim foi consequência. E tive esse desenvolvimento na Escola Mirim, tocava no ensaio da Vila Isabel, mas não desfilava, porque quem desfilava na Vila Isabel eram nada mais, nada menos que o seu Maio e o Anderson Martins. Não tinha vaga para mim, né? Então, eu esperei só 5 anos para desfilar por causa de uma... Porque eu comecei a fazer aula com o Wanderson, e o Alceu Maia foi ser jurado de harmonia. E não podia tocar em escola nenhuma. E abriu essa vaga para mim. Foi em 93. Era um samba do Martinho da Vila. O enredo de Balá. Era um samba do Martinho, um samba bem legal. Eu tive uma vivência também ainda nas escolas mirins, que eu já vi que a Alexandra está dando um alô aqui, ó. Dedé era da Aprendiz, já falou aqui. Tive uma vivência em especial com ela, na Aprendiz de Salgueiro. Ela era porta-bandeira da escola de samba mirim. Aqui na Herdeiro da Vila, eu tocava, mas não tinha... Mas eu gostava de compor também, eu estava começando a tomar o gosto pela composição. E os sambas na Aprendiz de Salgueiro, na Herdeiro da Vila, eram encomendados, eram sambas prontos. E eu queria fazer samba. E aí, eu não me lembro bem, porque na Herdeiro da Vila eu tive 2 grandes incentivadoras, que se chamam Cláudia Anel e Tia Vânia. Tia Vânia, que é mãe do Caio Calado, que hoje é violonista da Vila Isabel. Tia Vânia era baiana do Salgueiro. Tia Vânia é uma das fundadoras do Herdeiro da Vila. Cláudia Anel também. Eram muito amigas, moram na Vila Operária lá, do lado do Salgueiro. Eu não sei se foi por intermédio dela, não lembro agora exatamente, mas acho que foi. Por intermédio delas, eu fui para Aprendiz do Salgueiro, para fazer samba na Aprendiz do Salgueiro. Tocava no Herdeiro da Vila, mas comecei a fazer samba eu acho que foi antes de ser Aprendiz do Salgueiro, era Alegria da Passarela, a escola de samba mirim do Salgueiro. E aí comecei a fazer samba lá em 93, ganhei o samba em 93 e passei a tocar na então Aprendiz do Salgueiro. Era Bessa, né? Acho que é Leonardo Bessa, né? Que Leonardo Bessa, a mãe dele era, a Leonardo Bessa, a mãe dele era de lá, né? Sim. Acho que o Leonardo Bessa até 93 era o Leonardo Bessa que tocava. Eu não sei porque nessa ocasião ele não estava tocando mais na Aprendizes. Não sei por onde andava o Leonardo Bessa, mas o Leonardo Bessa foi tudo na Aprendiz do Salgueiro. Foi cantor, foi carnavalesco, tudo. Inclusive, vamos lá, eu comecei a tocar em 93. Falou em Leonardo Bessa, legal. Era a Alegria da Passarela. A Aprendiz do Salgueiro era a Alegria da Passarela. E Leonardo Alegria se chama Leonardo Alegria por causa da Alegria da Passarela. E nós éramos uma geração de músicos
como é que eu posso dizer? Furando um bloqueio, né? Só quem tocava na escola de samba nessa época era o São Maio, o Anderson Martins, a gente falou dele, Paulinho Galeta, eram alguns poucos. Não tinha essa quantidade de gente que tocava. E daí veio a minha geração, que é o Ivinho, o Leonardo Bessa. Fred Camacho. Quer dizer, não tinha... Fred Camacho tocou também? O Fred Camacho. O Fred Camacho tem a minha idade, mas ele começou a tocar cavaquinho um pouco depois. E seguiu também uma... Ele ao contrário de mim, ele é bom ritmista, né? Ele avançou muito na questão de bateria e depois ele diz, conforme ele diz, e é verdade, o Louro é um segundo pai dele, e aí ele pegou entrou no círculo familiar do Louro, do Almig Neto, coisa e tal, e seguiu uma outra coisa, assim, uma coisa de acompanhar artistas, ele não ficou muito na escola de samba. Acho que ele voltou para a escola de samba para ganhar samba direto, como tem acontecido agora. E, enfim, a gente dessa época aí, da década de 90, a gente não tinha muita opção de músico, eram poucos assim. E agora, eu acho que, não sei, acho que de 2000, do início dos anos 2000 para frente, começou a ter mais opção, mais gente tocando. Acho até porque houve um avanço de aprendizagem e passou a ter mais gente interessada em tocar. Na minha época, na década de 90, a gente falava assim, no máximo uma meia dúzia de músicos, e hoje a gente pode falar mais de 20 caras assim legais que tocam num nível legal e até com uma versatilidade de tocar vários instrumentos, né? Então é isso. Aí a partir da Vila Isabel, em 93, aí passei a tocar em algumas outras escolas, não muitas, porque eu procurei sempre fazer vínculos mais duradouros por onde passei, né? Eu toquei muitos anos na Vila Isabel. Aí com a Vila Isabel no grupo de acesso, eu fui tocar na Grande Rio em 2003 e toquei na Grande Rio de 2003 até 2015 consecutivamente. E é isso. De lá para cá tive um pouco mais de convívio também na Estácio de Sá, com Davi Pandeiro, falecido Davi Pandeiro, um cara que eu admirava muito. Depois um outro grande amigo meu que foi cantar na Estácio de Sá e que me incentivava muito lá, que foi o Edmilton de Bem, porque eu já tocava com ele na tradição ainda no grupo especial. E aí ele veio para a Estácio de Sá e depois eu fiz alguns carnavais assim intermitentes na Estácio. Toco 2, 3 anos e fico mais uns 2 anos de fora e volto. Agora estou um pouco parado, um pouco afastado mesmo de tocar por várias razões. Estou um pouco afastado, mas eu gosto de ver assim que a galera que está ver que eu mesmo distante tem uma galera assim que leva um pouco de mim tocando, né? Que uma galera que quando eu escuto eu sei que eu me identifico no que eu escuto em outros músicos tocando, né? Dedé, como é que... Então vamos lá, você passou de um
primeiro você desmistificou uma coisa porque eu achei bacana. Ah, não, para tocar tem que ser um bom ritmista. Tem que manjar de percussão, não tem nada a ver. Não entendi, não Harmonia, entendi. percussão. Não, você desmistificou a ideia que às vezes as pessoas falam, ah, o bom ritmista vai ser um bom cavaquinista, ó, ou é bom o cara aprender ritmo. São coisas diferentes, são instrumentos diferentes, né? Uhum. Primeira coisa. Segundo, tu pegou de uma época, tu tava falando aí, cara, eu acho que dessa galera que começou com tu aí, que tá mandando ainda ver ainda, eu acho que o Ivinho, né, cara? O Ivinho ainda tá tocando a Tijuca, se salvo engano. Pô, o Ivinho é Ivinho, meu contemporâneo. Ivinho é meu contemporâneo. Ele começou na Imperatriz, acho que se não foi no mesmo ano que eu, foi um ano antes ou um ano depois, entendeu? Ivinho é meu contemporâneo e era essa situação. Acho que lá na Imperatriz era o seu Maio que tocava. E acho que foi nessa deixa aí que o seu Maia, quando foi ser jurado de harmonia, ele abriu vaga para essa galera que tocava nas quadras e que não desfilava. Entendeu? entendi. Quer dizer que É tinha uma isso. galera, quer dizer que tinha uma galera que ensaiava, mas tinha uns músicos que iam pra avenida tocar. O Seu Maia, Vance, geralmente era essa galera mais rebuscada, vamos dizer assim. É, exatamente. No Salgueiro, por exemplo, teve o Mauro Júnior do Revelação. Ele é conhecido assim, ficou conhecido como Mauro Júnior depois no Revelação. Para mim, sempre foi o Júnior do Salgueiro, cavaquinista do Salgueiro. Quando eu fui miríndia lá, que eu também quis ser cavaquinista, quando eu era mirim do Salgueiro, eu também quis ser cavaquinista do Salgueiro da Escola Mãe, né? E o Júnior tocava na quadra e no desfile era uma outra rapaziada e ele pegou, acho que um bom momento, acho que ele começou a tocar no Salgueiro, acho que em 91, 92 e foi campeão com o Salgueiro em 93, que é um título relevante do Salgueiro, né? Um Sim, título marcante. coração, né? Então, é. É interessante, né? A gente começa a entender um pouquinho vamos dizer assim, do porquê da galera, né, ter muito respeito por você. Você realmente faz parte, como você falou, de uma geração de cavaquinistas de quadra que passou aí realmente por desfile, né? Isso É. não tinha até então. Uma coisa que eu até estava conversando com o Douglas outro dia, eu até perguntei a ele se ele gravava os CDs da escola de samba, ele falou que não. Aí eu falei, mas eu acho tão interessante, cara, que quando eu escuto Douglas tocando, tantos outros aqui gravando, eu consigo entender que por mais ser samba enredo, há uma diferença de um para o outro. Aí eu falei, pô, mas eu acho tão bacana no CD, você não é só a bateria, mas também ter a harmonia, né? Diferenciada. Ele falou que quem grava é o Alceu, né? Explicou lá e tal. Mas, enfim, mas a gente começa a entender. Você falou, quando a gente fez aquela prévia, Dedé, você falou sobre ver alguns músicos, que você até falou hoje também, alguns músicos fazendo coisas que você de repente fazia, né? Conta como é que foi essa transição. Você falou para mim, Robson, assim, comecei a tocar o cavaco bandola, tinha muito cavaquinista, né? Eu senti que precisava fazer algo diferente. Conta pra gente aí um pouquinho como é que foi essa inserção do cavaco bandola, assim. Porque hoje em dia a gente vê que toda escola tem, né? Não sei se de repente não era assim antigamente. Sim, vamos lá. É, eu não inventei o cavaquinho bandolim, né? Eu tirei isso de algum lugar, que foi os grandes caras, assim, seu Carlinho do Cavaco, do Conjunto Nosso Samba, que gravava o samba o LP das escolas de samba, que tocava com a Clara Nunes. E aí teve o maior discípulo dele, que foi o Paulinho Soares, Paulinho Galeto, e eu ouvia essa galera tocar. E um outro cara que eu vi assim, tocar um cavaquinho com a afinação do bandolim que me chamou a atenção, que me influenciou, que foi o Márcio Vanderlei. E eu
Aí Márcio, licença, Márcio tocava já, Márcio tocava na Sapucaí com essa afinação já, né? tocava na Estácio. Tocava na Estácio. E aí eu comecei a me interessar pela afinação, e até porque quando eu comecei a perceber que, como é que eu vou dizer, a gente disputava alguns trabalhos, vamos falar assim, né? E a afinação de bandolim era um diferencial numa época em que pouca gente tocava. Eu acho que nesse período não tinha, eu não lembro assim, não quero ser injusto, mas eu acho que nessa Sapucaí ninguém tocava. Não sei se ou o Leonardo Bessa ou o Vinho, talvez. Mas eu, pelo menos assim, devo ter sido o cara que mais insistiu com a afinação de bandolim. E aí, por isso, a galera que foi chegando foi vendo mais eu tocar com a afinação de bandolim nas escolas de samba, nas escolas de samba. E foi construindo um estilo, né? Fui construindo um estilo da afinação de bandolim. Como na prévia que a gente fez, eu já tinha te falado, a criatividade consiste, no geral, assim, consiste muito em você combinar as coisas que você absorve. Então, dos músicos que eu tenho como referência, que eu admiro, o Alceu Maia, o Wanderson Martins, o Arlindo Cruz, o seu Carlinhos, o Nosso Samba, o Paulinho Galeto, e aí eu acho, né, assim, que eu mesmo tocando, uma hora eu sou um pouquinho de cada um. E aí quando isso tudo se mistura, quando você bota isso tudo no liquidificador, talvez quem me escute ache que isso é uma coisa completamente nova. Talvez seja, talvez até seja, mas é uma combinação de coisas que eu já ouvi, que eu experimentei de uma coisa para outra, de transferir uma célula para outra, e que isso, se a gente for pesquisar sobre o samba, as coisas que eu já pesquisei, já li, que já vivi sobre o samba, que já identifiquei, isso acontece muito de um instrumento, você transferir uma célula rítmica de um instrumento para o outro, e isso acontece muito. Né? No caso do cavaquinho com afinação de bandolim, apesar de eu, digamos assim, não ter sido um bom ritmista, mas o meu jeito de tocar é muito em cima da bateria, até porque, como eu já estava falando, já tinha dito, o ensaio da Vila Isabel era duradouro demais e sem intervalo, e não tem um ensaio daquele, um músico que passa por um ensaio daquele, não tem como não ficar bom, pela quantidade de horas que se toca sem parar. Então você vira um batuqueiro das cordas, querendo ou não, na prática. E eu fui traduzindo células de outros instrumentos, do banjo principalmente, para o cavaquinho com afinação de bandolim. Aí eu vejo que tem uma galera iniciante que é obcecada pela repicada, né? Pô, o cara é brabo, o cara na repicada, não sei o que. E eu, enfim, peguei muito dessa onda da repicada do banjo, da repicada do próprio repique mesmo. E de conduzir em cima da célula da caixa, e que depois eu fui saber, né, eu não fui fazendo isso meio inocentemente, e depois eu vim saber que eu estava
eu estava adaptando o que eu escutava do banjo para o cavaquinho com a afinação do bandolim. Uma série de clichês do banjo, a repicada, a arrastada, aquele jeito de tocar mais abafado, enfim, uma série de coisas. E depois de vir a saber, procurar assim, por que o Almir Neto toca daquele jeito, né? Por que ele toca o banjo daquele jeito? E a gente vai depois por algumas falas do próprio Fred Camacho, que conviveu de perto com o Almir Neto. O Almir Neto foi mestre de bateria do Salgueiro antes do Louro, e ele transferiu as células rítmicas dos taróis do Salgueiro pro banjo. E aí se você tentar fazer uma imitação oral do tarol, é uma coisa que é muito comum entre ritmistas, né? O que a gente mais tecnicamente assim chama de solfejo onomatopaico. Sim. E esse musiquês que é comum entre ritmistas. A gente que vive isso sabe o que é, do que se trata. Isso é uma chamada do repique e a entrada dos surdos. Aí se você pensa num tarol, isso não é aí que está a levada do banjo, isso também não é muito. Aí essa levada de tarol das baterias, o mestre Mug fala isso, que as baterias identificou essa semelhança das baterias dessa região, Vila Isabel, Salgueiro, Estácio, não vou falar mais dessas três, Vila Isabel, Estácio, Salgueiro, que tem uma semelhança exatamente na levada de caixa e de tarol. E aí se a gente pensa nessas células de caixa e tarol dessas baterias, a gente vai perceber a semelhança dessas células rítmicas no banjo. E foi isso que eu traduzi, que eu trouxe que eu acho que trouxe para o bandolim, entendeu? E é isso, para ser uma coisa assim, um diferencial, tem um cavaquinho com afinação de Ré, Sol, Si, Ré, isso é mais uma coisa para somar num conjunto harmônico a afinação de bandolim, para ser um outro timbre, para uma opção de você fazer uma outra coisa, um outro som. E aí tem a questão do que me parece que a corda, o cavaquinho com a corda, com a afinação do bandolim, ela é um pouco mais mole do que a afinação do Ré, Sol, Si, Ré, mais flexível, né? E aí isso me parece que induz a um pouco mais de movimento da mão direita. E também a coisa do tocar quebrado, né? O Carlinho do Cavaco, que é a maior referência assim, eu acho que é o cara mais reconhecido tocando com a afinação do bandolim, é a coisa de entrar numa brecha rítmica, trazer sempre uma proposta rítmica quebrada, um preenchimento quebrado de uma levada, enquanto um cavaquinho Ré, Sol, Si, Ré normalmente faz uma condução mais reta, o que não quer dizer que o cavaquinho com a afinação Ré, Sol, Si, Ré também não possa fazer todos os ornamentos que são mais comuns à afinação do bandolim,
mas é mais comum a gente fazer na afinação de bandolim. O que não quer dizer também que o cavaquinho com a afinação de bandolim, em alguns momentos, não tenha que tocar mais reto, porque cada música é uma música, cada momento é um momento, cada música tem um momento, então essa coisa a quebrada, a polirritmia, essa quebrada é uma coisa que a gente tem que usar com bom gosto, com cuidado, entende? Você falou um negócio que eu achei interessante, Dedé, essa coisa de... É uma concepção que eu tenho também, que até no grupo de cavaquinista tem uma galera aqui, Dário, tem uma galera da Sapucaí aí, Léo Antunes, entrou aí, pô, show de bola, obrigadão pela moral aí. Dário aqui, cavaquinista aqui, Darlison. A gente tem um grupo, eu tava falando justamente isso, até Guilherme Salgueiro disse, não, eu não penso assim não. Eu falei, a maneira de tocar, pra mim, a minha singela opinião de cavaco bandola, é na maneira como você toca. Não adianta você chegar e afinar e ficar tocando como se toca na minha concepção, como se toca um cavaquinho, ré, sol, si, ré. Porque o que eu ouço, o que me chama a atenção é justamente como você falou. São as ornamentações, geralmente feitas em contratempos. Eu tenho essa, né? Essa percepção, feitas em contratempos, enquanto o cavaco ré, sol, si, ré, né? Que a gente chama aqui ré, si, sol, ré, você chama o ré, sol, si, ré, é um cavaco mais reto. Obviamente, não significa dizer que o cara também não vá dar a sua brincada, vamos dizer assim. Agora, essa questão da polirritmia, né? Polirritmia, né? Não sei se um termo é esse. Eu já tive curiosidade de ver, como é que se diz, julgamento de os jurados, né? As explicações dos jurados. E no quesito harmonia, eu já vi nego que desceu fumo em cavaquinista expressamente por causa disso. Eu creio que às vezes o cara também não sabe do que não conhece né, o trabalho do cavaquinista, não sabe. Eu penso assim, e aí dando a martelada no ponto ali, é um negócio meio capcioso. Olha, isso mas de repente, só para concluir, desculpa que mas de repente, talvez tenha faltado aquele guerreiro que estava lá na pista, né, na Sapucaí, um pouquinho do bom senso que você falou aí. Eu tenho que, né? Eu não posso me perder. Bom senso talvez seja a palavra. Sensibilidade, né? Acho que o músico tem que perceber. Eu estou falando, a gente está entrando nesse assunto, estou lembrando do Luizinho Crosset, falando que eu tinha que falar da falta de educação dos músicos, senão não ia ser que eu costumo falar sobre isso. Que uma das coisas que me afastou um pouco de tocar na escola de samba é que existe vamos dizer assim, uma falta de maturidade de alguns que não tocam junto, tocam um contra o outro, né? E justamente nessa ocasião de querer ter o seu momento de brilhar, mas não ter a paciência de esperar esse seu momento de brilhar, né? Aí você faz um ornamento aqui, o cara faz um ornamento junto contigo, chocando com o teu, e não tá nem aí. E que também tem uma galera assim que vamos dizer, que me parece que avança muito no conhecimento teórico e quer usar tudo, muita nota numa música só, de uma vez só, e nem sempre aquilo está... Às vezes aquilo não está sequer harmonioso com a melodia. O cara faz tanta coisa porque pega uma cadência harmônica que faz algum sentido, porque faz uma sequência que às vezes está linda, está maravilhosa, mas nem sempre ela está... Mas às vezes ela está até chocando com a melodia, que é o mais importante, né?
que não tem que brilhar é a música, o que tem que brilhar é a melodia, e você, tudo bem, não tô, um violão de 7 cordas cheio de notas é lindo, maravilhoso, desde que todas aquelas notas, que nenhuma delas choca com a melodia principal. Um cavaquinho com a afinação do bandolim repicando o tempo todo, desde que todas aquelas repicadas, todos aqueles ornamentos sejam precisos, desde que todas aquelas repicadas, aqueles ornamentos não façam o andamento cair, porque existe essa tendência do cara querer fazer muita coisa e não dar conta do andamento. Então, a gente vai aprendendo, vamos falar assim, com os malandros antigos, vai reproduzindo umas ideias simples do tipo difícil a fazer o fácil às vezes. E aí eu vi um músico mais novo falar assim, que muito músico mais antigo fala disso, que porque é melhor fazer uma harmonia mais simples, sugerindo assim que o músico mais antigo não gosta da música com muita nota, insinuando uma falta de capacidade, vamos falar assim. E que na maioria das vezes não é, pode até ser que seja, mas na maioria das vezes não. Acho que as informações musicais têm que ser utilizadas com bom gosto, né? Tem que ser gostoso. Na realidade, Dedé, ele não sabe que o músico mais antigo, ele tem maturidade e experiência para não fazer certas coisas que ele faz. Não é porque ele não saiba fazer. É porque ele tem a maturidade para saber que aquilo ali não funciona. Exatamente. Eu vejo muito isso com violonista 7 cordas, cara. Às vezes eu vejo os caras vão tocar 7 cordas o tempo todo fazendo baixaria. Às vezes tá só o violão, cara, ali. O cara não faz a harmonia pra banda. É baixaria o tempo, não foi aquele negócio sujo, cara. Às vezes eu vejo o cara tocando banjo, que tá só o banjo, às vezes o cara senta, no negócio, cara. E tá entendendo? Faz 4 notas, porra, em vez de 2 ali que fazia. Assim, o cara, às vezes, eu aprendi muito, cara, com o Alas Pérez, é meu grande amigo, violonista. Até Luizinho falou, às vezes, o Wallace é um cara que toca, porra, ali pra banda, tocou com o Diogo muitos anos. Então ele vai carregando ali, cara, não vai fazendo muita coisa. O nego tende a achar que, porque o Wallace não conhece, não sei o quê, mas você esquece que ele é um violonista 6 cordas. Ele tá conduzindo ali o cantor. Às vezes é a mesma coisa o cavaquinista. Às vezes o cara, né, tá ali para conduzir um cantor. Às vezes o cara na Marquês está ali para conduzir o andamento de uma escola de samba, porque a parada ali eu tenho os cavaquinistas de samba enredo, tem minha profunda admiração, eu já falei isso, né? Porque é um palco diferenciado, é uma coisa que eu já sei, que você não tem um recurso técnico de passagem de som bom, os caras passam 10 minutos antes do desfile. É um negócio cansativo, cara. Você tocar ali 1 hora ali, numa pulsação lá em cima, do qual se você cair, você põe a perder tudo. Quer dizer, mas, cara, o cara tem que ter em mente isso. Na realidade, não é questão de velho ou novo. Não é mais saber mais ou menos. A questão é maturidade, experiência do músico antigo. E a rapaziada nova, às vezes, não tem isso. Eu acho que é por aí. É por aí, entende? Agora, por outro lado, tem uma galera que usa isso e usa conhecimento num nível de harmonia assim avançado, vamos dizer assim, com muito bom gosto. Como eu posso citar, por exemplo, o Michel Ramos, violonista. Aí a gente gravou lá na... Tá bem, porque ele é fora da curva. Aí fez um arranjo para um... Licença, só aproveitando esse texto que você vai falar, deixa eu perguntar um negócio a você aqui. O que é que você acha também com relação a... Você pegou as harmonias lá nos anos 90,
Você pegou as harmonias de 2010, né, que você falou que tocou até 2000 e pouco, 2015, né, salvo engano. Teve muita mudança, cara. Eu falei isso com o Vitor Souza também, que foi seu colega no Samba Sunset, né? Seu amigo. Uhum. Eu até falei que ele tocou uma live aí, cara. Eu disse a ele, eu disse, rapaz, tu passou um sufoco lá. Ele falou, ô Robson, pô, tava destreinado, cara, a mão direita. Foi até do Bessa. E, pô, as harmonias, se não fosse o gravino, cara. E aí eu falei, ó, porque eu tenho visto aí, as harmonias de samba enredo aí não são bobas, não. Houve essa mudança, Dedé? Houve essa mudança ou na sua época já era uma coisa mais rebuscada? Pode falar de Michel, pode falar de Michel e emendar com essa ideia que você tenha? Vamos falar assim. Eu acho que os arranjadores continuam os mesmos. Acho que mudou aí talvez o Rafael Prati. O Rafael Prati, sim, ele sabe usar, encher de nota conscientemente. Mas eu acho que, vamos falar, aí existe uma diferença de gosto, vamos falar, dos arranjos do Jorge Cardoso e do Alceu Maia, tem um estilo com menos nota do que os arranjos do Rafael Prati. Mas vamos dizer assim, tem mais nota, tem mais break, eu acho. Eu acho que tem muita coisa, muito mais informação rítmica do que harmônica, sabe? O que não quer dizer também que as harmonias do Jorge Cardoso e do Alceu Maia sejam bobas, que eu também não acho, não. Eu acho que assim, que eles tenham a coisa de fazer uma harmonia num formato bolo com cereja, manjar com ameixa. Não é ameixa com manjar, não é cereja com bolo. Entende? Então, né, essa filosofia aí, eu acho que eu ouvi o André Diniz falar isso uma vez. Essa história aí do manjar com ameixa. E isso vai para palhetada, para levada, para a maneira como você conduz os fraseados de 7 cordas. Você estava falando, porque o cara vai tocar um 7 cordas, não faz a harmonia, faz a baixaria o tempo todo. Rapaz, se o cara fizer se ele pelo menos fizer a baixaria o tempo todo e tocar pelo menos a baixaria igual a harmonia, pô, eu já fico satisfeito, porque você consegue num desenho identificar, você consegue num desenho o que o cara está fazendo, identificar eu acho que tem uma galera que consegue fazer por mais que esteja fazendo muita nota, baixaria, mas faz de uma maneira que você consegue entender um chão, mesmo o cara fazendo baixaria o tempo todo. Eu posso citar o exemplo do Igor Souza, que é outro músico assim, fora da curva. Eu acho que tem muitos violonistas muito bons, mas no momento assim, o que eu tenho curtido mais entre os violonistas de escola de samba do Rio de Janeiro, eu tenho curtido muito o Igor Souza, porque é um exemplo de um outro músico novo que tem essa coisa de usar muita nota com bom gosto, né? E de uma maneira que você consegue entender que tem o chão. Eu acho que assim como é importante o cavaquinho com a afinação do bandolim, tem essa coisa do floreado, ornamentado, trinado, e repicada, e arrastada, e coisa e tal, de você fazer tudo isso
percebendo com quem você está tocando, percebendo o andamento, tendo essa responsabilidade com o todo. Eu acho que tem muito músico que quer fazer isso tudo sem uma responsabilidade com o todo. Ele quer ter aquele momento dele aparecer. Pô, depois no áudio vai ter aquela coisa que naquele momento fui eu que fiz aquilo ali. Entendeu? Isso é normal, eu tenho, se eu disser que eu não tenho, não seria verdade. Todo músico tem, uma vaidade é inerente ao ser humano, todo mundo tem, mas eu acho que é importante a gente compartilhar, que a música ganha. Aí tem um papo do Márcio Vanderlei, uma vez, ele dizendo o seguinte: cara, é porque a gente, depende do que a gente brincou. A gente brincou de bola de gude, a gente brincou de futebol, de correr atrás de pipa, entendeu? Eram esportes, brincadeiras coletivas. Aí a gente aprendeu a compartilhar. Hoje, a galera não aprendeu, tem uma galera que ainda não aprendeu a brincar as brincadeiras coletivas. E aí o cara, se ele não tem aquele momento dele aparecer, ele fica chateado. Entendeu? Eu acho que eu vejo, Dedé, que a gente tá num momento, cara, de muito músico virtuoso, né? Pô, tem muito cara que tocando cavaquinho aí, bicho, faz umas coisas que eu fico, pô, o cara faz isso, ok? Mas até o Luizinho comentou essa história, eu acho genial o Luizinho falar essa história, que foi tocar aí numa quadra de escola aí de samba, num samba, foi fazer violão, acho que salvo engano. Aí, pô, o moleque lá do grupo da moda lá, o cara mandando ver e o solo e tal, os arpejos, aí teve uma hora lá da música e, porra, o cantor disse, vamos puxar o partido alto. O cara não sabia fazer a palhetada do partido alto, cara. O cara não sabia, fez um negócio lá mal assombrado, o Luizinho disse, ficou assim, como é que o cara não sabe? Então, às vezes, que é o que a gente tava falando na prévia, às vezes o nego chega querendo aprender a improvisar, mas ele não sabe nem a harmonia direito, entendeu? Ele não tá vivendo. Por quê? Porque muitas vezes a referência do carinha que tá tocando na banda lá é o cara que faz muito isso, tá entendendo? Mas o cara tem recurso. Aí o moleque, ele quer aprender aquilo. O moleque às vezes quer aprender os 7 cordas, mas muitas vezes não sabe nem tocar os 6. O Wallace contou que, acho que é Valdir, não? Um violonista de 7 cordas que tem aí no Rio bem antigo, das antigas. Acho que é Valdir, que é irmão de Walter, né? São os irmãos. Walter, sim. Pronto, Walter, desculpe. Wallace conta que uma vez assanhou pra ele, rapaz, eu tô pensando em tocar um violão 7 cordas. Ele falou, não sabe nem tocar os 6 primeiro, mas aprenda o de 6 aí, tá entendendo? Pra você ir, então... eu até brinco com os amigos meus aqui, eu digo, rapaz, tem camarada que toca 7 cordas, se eu pudesse, eu baixava 2 cordas dele pra ele tocar um de 5, pra ver se o negócio fluía, porque tá ruim, ele tem uma raiva de bater na 7ª corda e quando bate faz merda, é um negócio horrível. Não dá uma dentro, não em casa não. Mas enfim, a gente vai acabar aqui, Dedé, eu vou encerrar, aí vou reiniciar pra gente falar um pedacinho, certo? Pra gente marcar a próxima já, certo? Tá bom. Vou encerrar aqui, vai, tá acabando já.